Sou coordenador da Prodap também. Estou aí há um pouco mais de 8 anos na empresa, né, atuando basicamente nas regiões de Goiás, Mato Grosso do Sul e um pouquinho em Minas também. E a ideia é a gente bater um papo aqui de alguns pontos em relação à produção e basicamente utilizar a grande maioria das perguntas aí, né, Igor, para poder a gente ter uma interação melhor com o pessoal e ocasionalmente as dúvidas que todo mundo tiver aí em relação ao tema. E é um tema, né, Lucão, que assim, quase ninguém tem conversado nos últimos dias, né? E aí, o que a gente vai fazer com o boi que está pronto no pasto agora? Tem espaço para mais? Não tem espaço para mais? Que decisão que eu tomo? A Scott, esses dias, saiu do ar. É coisa que nunca tinha acontecido sobre a inconstância nas relações de preço do mercado. Então, assim, é um tema que muita gente vem conversando, mas que eu ainda vejo que existem muitas dúvidas. Então, acho que a gente vai conseguir tirar muita dúvida aqui hoje, ou então sair com mais dúvidas boas, né? Só da gente dar um breve contexto, pessoal, quem viveu mais no passado, ali, antes da década de 84, a gente sabia que a moeda arroba, ela trabalhava não só como o negócio em si, para a gente poder gerar o negócio pecuário. Ela, por muito tempo, serviu como reserva de capital. E 30 anos depois, a gente se depara no mesmo momento com a dificuldade econômica gigante, onde, às vezes, grandes grupos que têm outra atividade em paralelo dependem da pecuária para poder estar ali sobrevivendo, né? E a gente está vendo muito movimento de retirada de capital, às vezes em arroba, e passar para o negócio, para não deixar o negócio parar. E muita gente entrando no mercado de arroba também. Então, assim, é uma moeda muito forte, é uma moeda que há vários anos tem conseguido se corrigir em patamares dignos, assim, vamos falar assim, para a remuneração do capital. E a gente vê muita gente falando que, assim, olha, quem tem outro negócio, assim, ó, o boi nunca foi o que me deu mais dinheiro, mas também nunca foi um prejuízo. Mas, numa média de vários anos, é o meu melhor negócio. Então, assim, a gente está num momento delicado, as margens vão se apertando. Antigamente, quem ganhava muito peso já estava o suficiente. Hoje não basta ganhar muito peso, a gente tem que ter eficiência em produzir. Então, tem que saber a hora de comprar, que gado comprar, quanto pagar e como produzir para poder estar conseguindo uma margem. E nós estamos num momento muito delicado, assim, qualquer inconstância do mercado pode proporcionar a gente fazer maus negócios. Então, tendo em vista disso aqui, mais uma vez a gente não vai conseguir fugir. Para o tema de hoje, assim, o que fazer com o meu boi a pasto nesse momento de coronavírus agora, a gente não vai conseguir fugir da gestão, da estratégia do negócio. Então, quem vem trabalhando esse pilar estratégico há mais tempo, tem algumas oportunidades aí que a gente vai trocar ideia bastante essa noite. E pensando nesse pilar estratégico, o que você tem visto, Lucão, de principais pontos de quem está conseguindo sair na frente nessas indecisões agora? Tá. Pessoal, só um ponto aí que eu e o Igor comentamos aqui anteriormente aqui da transmissão. A ideia é a gente falar aqui por volta de uns 30 Isso. minutos, a gente deixar aberto, né, Igor, para poder ter uma interação e ter maiores pontos aí que as pessoas podem ter de dúvida disso aí. O que eu tenho enxergado, e assim, nesse momento, Igor, é o seguinte. É lógico que a gente está vivendo uma pandemia não só no Brasil, mas uma pandemia mundial, né? Todo mundo aí, de alguma forma, está sendo impactado. E isso não quer dizer que nós temos que mudar de fato a nossa estratégia nesse momento. Porque tem dois caminhos, né? As pessoas que já trabalham com gestão dentro da fazenda, trabalham com estratégia, muito provavelmente vão passar muito mais com menos pressão durante esse momento. Por que eu digo isso? Então vamos pegar um exemplo aqui, assim, só para ter alguns números e a gente conversar. Então as pessoas vão pegar um cara que é recriador e vai confinar, né, a partir de abril. O cara que está extremamente no mercado spot, né, seja para comprar um garrote, ou seja para tirar o garrote dele do pasto, ou para comprar um milho, provavelmente esse cara está fazendo uma conta hoje e a conta não está fechando. E de fato, essa conta não fecha, né? Hoje, a maioria das praças, aí, o balizador do milho está a mais de R$50 a saca. E quando você faz uma relação de troca em relação ao preço que se tem hoje,
ou num curto prazo de 100, 120 dias, você vê que essa margem de relação de troca está abaixo de 4 sacas por arroba de boi. Então, ou seja, onde a gente buscaria aí pelo menos 4,5, né? Agora, vamos pensar quem já trabalha com estratégia e já vem se planejando. Quem, né, se precaveu lá atrás e já vem passando com estoques de virada, alguma coisa do tipo. Essas pessoas já têm, quando você faz uma relação de troca, essas pessoas já têm, né, uma relação de troca um pouco melhor, acima de 5 aí, 5,5, dependendo do caso, um preço do milho aí de R$ 37. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta a gente chegar no momento desse e tentar definir a sua estratégia agora, né? Se você não tem a sua estratégia definida, você vai participar ou mexer muito pouco naquilo que você pode capturar num curto espaço de tempo. Porque o mercado ele está muito volátil, ele está muito tenso, não só na pecuária, mas em todos os setores. Minha visão é que a pecuária ela atravessa esse momento de uma forma mais sólida, né, mais tranquila. Não que a gente não vá sofrer nenhum impacto, eu acho que a gente sofre, mas a gente passa de uma forma mais tranquila e nós podemos gozar lá na frente de um segundo semestre que, ao meu ver, é um segundo semestre bem atrativo para preço de boi. Então, quem tem a estratégia bem definida e está no jogo, eu acho que essas pessoas elas saem vencedoras. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, a gestão agora, né, o Saulo até comentou no webinar dele, não é uma gestão, não é uma escolha. Nós temos que ter a gestão dentro da fazenda. Então, nesse contexto, eu acredito que quem tiver essa gestão bem feita, ela vai gozar de oportunidades ali na frente, seja tendo caixa ou seja comprando algum tipo de oportunidade. Aí, Igor, nesse contexto é o seguinte, pensando um pouco da porteira para dentro, né? O que você enxerga aí de alternativas e quais caminhos, com alguns cenários aí, as pessoas podem sentar e fazer conta e tentar buscar algo melhor aí ao longo dessa pandemia ou ao longo de 2020? Ô Lucas, o importante é a gente estar avaliando nesse momento, igual você comentou, todo mundo tem que ter a gestão na mão. Tendo a gestão na mão, fica mais fácil da gente tomar a decisão para frente. Então, por exemplo, eu participei de várias conferências hoje, onde a gente tem que entender, primeiramente, qual é a realidade que cada um está vivendo. Por exemplo, eu participei de 3 conferências no período da tarde, onde a decisão tomada não necessariamente foi a mesma devido às circunstâncias. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de crise, um período de uma pandemia. Mas, por outro lado, a gente está tendo postergação nos períodos da chuva e isso está proporcionando a gente algumas janelas, algumas lacunas produtivas que a gente tem que saber usufruir delas. Por exemplo, eu estou com meu boi no pasto agora, minha boiada está com 17 arrobas e meia. E aí, eu realizo o lucro dela aqui agora e vou para uma nova reposição? Ou eu termino de levá-la mais? Depende. Por exemplo, se você tiver uma boa gestão, automaticamente você tem um controle do fluxo de caixa. Se a programação dos seus abates permite com que você segure mais a boiada que está em condição de abate, ao invés de você tirar uma boiada com 17,5, a gente tira uma boiada, quem sabe, até com 19 arrobas. Organizar fatores produtivos que deem condição dessa boiada desempenhar esse adicional de ganho e o seu fluxo de caixa não está te apertando, você não está no limite do fluxo de caixa, é uma ótima oportunidade de você alavancar faturamento. Em paralelo a isso, se o fluxo de caixa continuar permitindo, em determinados momentos, a gente está conseguindo achar uma boa relação de troca. Então, tem praça que o bezerro de 6, 7 arrobas está mais favorável, tem praça que é o gado de 10, 11, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir achando por praça quais relações de troca estão favoráveis, quanto dessa relação de troca eu dou conta de adiantar por meu caixa permitir isso, e se a condição que eu tenho de terminar os animais um pouco mais tardiamente, alongando mais 30 ou 40 dias, para fazer um peso de abate maior da carcaça, diluindo mais o ágio dessa carcaça, são as principais alavancas que a gente vai ter para poder usufruir desse momento de inconstância, entendeu? Certo. E uma coisa importante também, né, Igor, quando a gente vai falar de gestão e programação de caixa, é comum, eu vou falar um número aqui, eu posso até estar errado, é um sentimento, na verdade, mas
eu acredito que mais de 95% das fazendas ou mais não tem uma estratégia bem definida. Essa é a minha percepção a nível Brasil, né? Obviamente tem fazendas que estão muito além da gestão, um negócio muito mais fino, fazendas começando e fazendas em andamento nessa questão. Então, num momento como desse, eu acho que não só no momento da pandemia aqui, que existe um risco maior, vamos dizer assim, a nível de mercado, que se alguém falar que vai acontecer amanhã é mentira, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nós estamos num ambiente totalmente incerto. Então, vamos pegar o ano passado. O ano passado, no final do ano, a gente surfou uma onda de valorização da arroba muito pressionada pela China por captação de carne aqui dentro do Brasil e alguma liberação de algumas plantas de frigorífico. Então, ou seja, quem estava no mercado com uma estratégia bem definida para esse momento gozou de uma oportunidade excelente. Eu tenho vários cases que eu acompanhei onde a gente tinha oportunidade de fazer esse abate antes e estava escalado para antes, e o momento que a gente começou a enxergar o mercado e poder observar toda essa movimentação, principalmente o trabalho que o Ministério veio fazendo, a gente falou, opa, pera aí que nós vamos ter uma oportunidade aqui na frente, segura. E nós surfamos uma onda muito melhor ali na frente. Então, acho que a gestão, você ter os números na mão, para onde você pode ir, o que a gente pode fazer de fato, ela é fator determinante, não só para o período ruim que a gente vive agora, pensando no cenário global, mas para períodos bons também, porque se você não tem nenhuma referência de como que o mercado está indo ou como a sua produção está dentro da fazenda, dificilmente você vai surfar essas ondas em constância, né? Então, na minha visão, é isso que difere fazendas que têm sucesso e fazendas que não têm sucesso, né? Porque as fazendas que não têm sucesso, elas tentam nesse momento se readequar conforme o momento. E depois ali se perde, e depois vai acontecer outra coisa daqui 10 anos, daqui 20 anos, e remolda tudo, e ela não tem um caminho, um plano traçado. Agora, as fazendas que têm sucesso, não. Eu posso mudar meu plano curto e médio e longo prazo? Eu posso, mas eu sei para onde eu estou indo, né? Eu sei qual tiro eu vou dar. Então, esse tiro, eu posso errar? Eu posso. Né? Às vezes a gente não acerta onde a gente queria. Pensando nisso, Igor, o que você tem observado, já que a gente falou você comentou melhor época de abate em relação principalmente a animais a pasto, o que você tem enxergado aí nessa questão da relação de troca boi e bezerro, né? A gente viu uma valorização bem grande, né, nesses últimos, principalmente no final do ano, pela inflação do preço do boi, e que você tem enxergado e quais são os pontos de atenção nesse sentido, que tem tudo a ver com o nosso período de abate, ou seja, como está a nossa relação de troca em função do que eu estou comprando ali naquele momento. Ô, Lucas, essa relação de troca ela tem variado bastante. Hoje nós fizemos duas análises, uma no oeste da Bahia e outra perto da Grande Belo Horizonte. A Praça da Grande Belo Horizonte que a gente analisou, os dados eram que a relação de troca para animais mais jovens, eu falo a bezerrada de 6 arrobas e meia, 7 arrobas, ela estava mais interessante do que a relação de troca para os garrotes. Quando a gente foi para essa mesma análise no oeste da Bahia, a gente viu que a melhor relação de troca estava entre os animais entre 8 e 9 arrobas. Então é o seguinte, isso aí é importante a gente entender como é que está o movimento da praça e distribuir essa análise por faixa de peso, para a gente entender e ver se isso faz sentido com a nossa estratégia. Por exemplo, tudo que a gente está falando aqui parece às vezes muito simples de se fazer, mas não é. A gente fica muito tentador a fazer negócios pontuais agora, pensando no momento, e esquece de olhar no longo prazo. Então, assim, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando também de uma visão de longo prazo. Então, por exemplo, a gente tem um determinado caixa para fazer uma determinada reposição, onde eu estou favorável para poder fazer uma reposição hoje entre 8 e 9 arrobas, mas, às vezes, por calor do momento, eu acabo comprando um gado de 13, pensando na realização desse ano. Dependendo do volume de compra que você tiver que fazer e da janela, você acaba fazendo um volume de abate maior do que o previsto no 2020, por exemplo, e acabando furando a previsão de caixa para 2021. Então, assim, pensando na escala crescente de todo o projeto,
avaliar assim, o que eu tenho para realizar esse ano, quais são as premissas, o que é necessário. E para o ano que vem, o que eu posso usufruir de momento agora para poder já ir antecipando a minha estratégia da próxima safra. Por exemplo, então assim, para a Grande BH, nós chegamos à conclusão que ele tinha que vir nesse gado mais novo, que a relação de troca do gado do meio do caminho não estava legal. Quando a gente foi lá para o oeste da Bahia, opa, vamos encarar nesse gado aqui, porque esse gado aqui já me garante a realização num cenário maior do que o já 2020 para o ano de 2021. E assim, é interessante para a gente falar assim, poxa, mas aí, como é que eu sei falar se a relação de troca está boa? Converta em seus números. Assim, basicamente, você precisa saber quanto que é o seu custeio cabeça mês e por quanto você está comprando esse animal e fazer a evolução dali. Eu gosto de converter tudo em arroba. Então, por exemplo, se eu compro um gado de 8 arrobas, mas você está pagando mais 2 arrobas de ágio. Então, você tem o custeio de 2 arrobas de ágio, mas se o meu custeio, por exemplo, for R$40 por mês, eu tenho um custeio de R$480 por ano. Converte aquilo ali em arroba. Para você achar seu ponto de equilíbrio. Só, meu ponto de equilíbrio aqui está em 4,8 arrobas. É o que eu preciso produzir para pagar minhas contas. O que a gente produzir acima daqui seria a nossa margem. Então, a gente converter essa conta em arroba nas diferentes categorias, a gente vai conseguir achar o melhor gado para aquela situação, pensando no movimento do ano e depois no do ano seguinte. Ô Igor, pensando nessa questão da conversão de arrobas e no custeio que você comentou, quais são os pontos que nesse momento você se atentaria, né, se você tivesse um tipo de determinada categoria da fazenda e tivesse que tomar uma decisão? No sentido, eu abato esse animal agora ou eu postergo o abate dele, sei lá, via semi-confinamento, pensando algo aí no curto prazo. Quais são os pilares principais produtivos que você olha dentro da fazenda para tomar essa decisão e no que você está embasado naquilo ali, produção e número? Ô Lucas, até tomando como base, que foi um assunto muito discutido ontem, primeira coisa, a gente tem que olhar se o nosso fluxo de caixa permite. Então, assim, nós estamos entendendo que a estratégia faz sentido, que foi o primeiro passo, e entender assim, meu fluxo de caixa permite com que eu faça um prolongamento da minha escala de abate para poder usufruir desse período mais generoso, que foram as chuvas até o momento, e de conseguir uma carcaça mais pesada. Então, a gente primeiro analisar isso. Passado a análise do fluxo de caixa, sabendo que o caixa permite, o segundo ponto eu olharei para os animais que eu tenho. Eu tenho animais com carcaça que me possibilitam ir além ou já estou no limite da carcaça delas? Esse ponto até me preocupa menos, tá? Porque, assim, diante mesmo do gado cruzado, com algumas exceções de um gado muito fraco aí, que é pouco expressivo no volume de gado que a gente tem, todo esse gado tem carcaça para muito mais. Vamos falar assim, nós temos carcaça de gado hoje no Brasil para 20 arrobas. Então, assim, se você tiver com boi de 17,5, 18 arrobas, com certeza você vai ter espaço para mais. Então, a gente olhou o caixa e olhou se o meu gado tem condição, a gente vai da porteira para dentro, que é onde a coisa está mais na mão, né? Eu tenho todas as condições que me permitem que eu pegue aquele gado ali e dê uma boa condição de empastamento para garantir que eu vou ficar com ele mais 30, 40, 60 dias e vou tirar realmente um animal mais pesado. Então, assim, primeira coisa, o gado que tem dentro da fazenda, para essa evolução, ele cabe dentro da fazenda? Cabe. Eu tenho uma condição de cerca decente para distribuí-lo e proporcionar uma priorização de pastejo para esse tipo de categoria, a moda ganhar mais peso? Permite. Como que está a minha estrutura de bebedor, em termos de acesso e qualidade de água? Para poder, que assim, é um gado que, na maioria das vezes, a gente vai fazer um gasto adicional de uma ração para ser um confinamento dos animais. Eu não vou gastar dinheiro numa situação que está precária. E como é que está a minha condição de estrutura e de logística para poder suportar que tudo isso aconteça? Como é que está a minha condição sanitária? Nós já estamos chegando perto da vacina. Esse gado precisa de um reforço sanitário rápido para os sócios indesejáveis não participarem desse lucro, que a gente não quer dividir essa parte do lucro com eles. Porque é o seguinte, nesse momento agora, já está viável, a gente já tem logística, tem condições de sermos um pouco mais arrojados do ponto de vista nutricional, por exemplo, pensando que todos esses fatores aqui que a gente olhou dessa pizza de prioridades estão atendidos. Então, a gente tem condições de poder fazer um gasto mais generoso com essas categorias, tá certo? E de forma a obter um resultado que compense esse investimento.
tá certo? Que até um ponto eu gostaria de perguntar o seguinte, a gente está vivendo agora, pelo menos a realidade do milho de Minas e do Oeste da Bahia, o milho entre 50 e 55. Poxa, mas eu vou sair para poder comprar um milho de 50 e 55 com arroba, eu acabei de olhar, JBS Tapetinga 190, assim, compensa eu fazer isso? E outra coisa, quem está fazendo isso? É gente que já tinha o milho dentro de casa ou gente que está saindo para comprar agora? O que você tem visto aí dessa estratégia de poder se blindar nesse sentido? Ô Igor, esse é um ponto bastante importante, acho que até reforça do que a gente comentou ali no início, porque quando o produtor vai fazer essa conta hoje, né, pegar o preço milho spot, vamos dizer aí, que a grande maioria das praças está acima de R$ 50, de fato o negócio é margem zero até negativo, né? Porque a gente tem um curto espaço de tempo que você deveria ter planejado lá atrás a compra desse insumo, né? Pelo menos para você virar com fôlego e talvez você ficar com menos milho spot para poder comprar, porque aí nesse caso, igual você comentou aí de animais a pasto, é lógico, a hora que você for fazer essa conta com uma alta suplementação, de você tentar levar esse animal mais para frente e poder gozar de um lucro maior, ele fica praticamente zero, né? E quando a gente olha também essa questão do preço da arroba em si, no curto prazo aí também, no 90, 120 dias, tá pouca diferença, né? Ainda mais que o cenário mundial ele tende a dar uma pioradinha nos próximos dias e acredito que ele volte com força muito no segundo semestre, igual eu comentei lá atrás. Então, eu volto naquela tecla que é uma tecla importante que poucas pessoas fazem, é se planejar. Então não adianta nós chegarmos no momento desse agora, tentar fazer a conta, porque quem tentar fazer a conta vai ver que a conta vai ficar muito apertada. É só você fazer uma conta de um milho de 54 numa arroba de 190, vocês vão chegar mais ou menos numa relação de troca de 3,5, que é uma relação ruim, né? Ô Igor, nesse contexto que você comentou um pouquinho dentro da porteira para dentro, o que você está observando, né, desse movimento que a gente tem vivido? O que é a tendência, né, dos pecuaristas, dos produtores que têm gado a pasto, mas que se planejaram? Existe um consenso, algo do tipo que faça você sentar e fazer conta para poder melhorar esse resultado? Digo, em quem fez o planejamento, né? A gente sabe que muita gente que está com isso bem desenhado dentro de casa e tem uma oportunidade na frente. Então, o que você enxerga, o que você tem recomendado nesses casos? Ô Lucas, quando a gente faz uma análise dessa e consegue ser bem assertivo no mapeamento da praça, a gente acabou de sair de uma call agora às 18 horas, onde a mudança da estratégia do peso do gado e do volume de compra a ser definido mudou o resultado final em 15% para mais. Então, assim, brechas estão surgindo, sabe? Então, assim, quem se preparou e está na condição favorável e trabalhou para isso, está conseguindo usufruir. É o cara que tem um milho de 37 dentro de casa, tá certo? Fez um planejamento de reposição e um planejamento de abate, a moda não apertar as suas pastagens para ter flexibilidade e fazer movimentos de compra e venda por opção, não por obrigação. Então, assim, essa turma tem feito bons negócios, tá certo? Nessa questão de mercado, assim, muita gente acaba ficando em crise e depende do estoque do capital em arrobas para poder manter o negócio. Então, assim, alguns negócios de oportunidade estão pintando e quem está preparado com comida, com condição de receber o gado, tá certo? E atento ao mercado, está conseguindo usufruir desses pequenos movimentos que estão começando a surgir, tá certo? Então, assim, ter um número na mão para poder conseguir fazer uma análise sensata e criticar, já pensando na visão de futuro, tem conseguido bons resultados, sim, tá certo? Aí um ponto assim que está pairando muita dúvida ainda, e assim como o preço do milho, o milho a gente ainda dá conta de se proteger um pouco aí tudo, tem movimentos de bolsa que a gente consegue fazer, assim como o gado, o boi, a arroba. Mas pensando num cenário mundial, assim, a gente está vendo que as escalas, elas tiveram, em algumas plantas espalhadas no Brasil, a gente teve férias coletivas, e mesmo com a paralisação de algumas plantas, a gente não está vendo a escala aumentando demais. Então, você não está vendo pessoa com problema em colocar boi na escada. Pensando assim, nesse cenário de agora até o segundo semestre do ano que vem,
e pensando como é que está esse cenário da economia, o que passa pela sua cabeça assim de resposta? Assim, é uma pergunta difícil, né? Que muita pouca gente, quase ninguém sabe responder isso aqui, mas o que é o seu sentimento sobre de como vai comportar o mercado ao lado da demanda nos próximos meses? Tá. Não, eu acho que isso, Igor, embora o assunto aqui seja se a gente abate o animal depois, abate o animal antes, qual que é o melhor resultado, acho que ficou claro para todo mundo que sim, não existe uma receita de bolo. Existe você ter Não. seus números em mãos e você tomar a melhor decisão conforme a porteira para dentro e conforme o cenário mundial. Eu acho que a lógica da nossa conversa é essa. Agora, assim, o que assusta um pouco é que assim, a gente vai passar por uma recessão econômica muito forte, não só dentro do Brasil, mas a nível mundial, né? Quem acompanha um pouco aí o mercado ou goza de algumas coisas importantes, tem visto alguns cenários que eu chamo de cenários catastróficos, né? A gente vê hoje os Estados Unidos soltou novamente a questão do nível de desemprego, praticamente dobrando em relação ao que eles tinham agora, da semana passada, né? Algumas casas de análise já falando em uma recessão nos Estados Unidos de menos 6%. Então, você imagina o seguinte, a maior economia do mundo retraindo muito, né? A China com uma perspectiva de crescimento, mas assim, ou estabilidade, mas com alguns números duvidosos. Então, o que eu acho é o seguinte, hoje, se eu tivesse que tomar qualquer decisão, eu não tomaria nenhuma. Eu deixaria, vamos falar assim, se eu tivesse que abater meu gado agora, e eu tendo a margem que eu busco e tendo minha relação de troca, eu executaria ali a minha operação, né? Porque eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. E aí buscaria minha reposição no mercado para eu, né, pensar no ano seguinte aí. Agora, quem vai postergar isso aí mais para frente, eu ficaria assim meio que neutro nesse momento. Quando você olha o boi hoje, né, é um boi bem tímido em relação ao que ele foi ao ano passado, mais para o final do semestre, mas é lógico que é um boi já muito melhor do que foi a média do ano passado, né, quando você faz a média dos 2 anos. Só que eu acredito que o segundo semestre ele seja um semestre de muita demanda, principalmente no mercado chinês, né? Eu acredito que esse boi ele tende a ir um pouquinho para frente. Então, o que eu faria? Eu manteria esse animal ali, o que eu pudesse, obviamente, que não tivesse fora dessa estratégia no curto prazo, eu manteria ele até uma zona confortável e tentaria em algum momento explorar algum benefício de trava desse animal ali na frente, fazendo um head, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que ainda a demanda ela vai vir para cima. Mas aí você pode falar, mas Lucas, está tendo uma recessão econômica, as pessoas estão ficando desempregadas, a proteína vermelha ela é altamente impactada, de fato ela é, mas eu acredito que também o segundo semestre vai ser um semestre também de oportunidades, porque aquele confinador que é especulador, por exemplo, ou alguém que, igual o ano passado, que apareceu de gente que não era da pecuária, querendo virar o negócio da pecuária, porque a China veio, entrou, as margens subiram e melhoraram um pouco. Então, assim, veio gente de fora do mercado que não é da pecuária tentando fazer esse confinamento especulativo. Quando o cara vai fazer essa conta hoje, já fica um pouco mais difícil. Então, eu acho que existe uma retração aí no volume de animais confinados que ajuda a manter esse preço um pouquinho mais aquecido no segundo semestre, já que agora, entre maio e junho, praticamente está acabando já os animais a pasto, de semi-confinamento. Então, eu acredito em ficar numa posição neutra, acompanhe o mercado, o que tem dentro de casa, fechou margem, fez a reposição, como que está, planejamento alimentar, estoque de forragem e tal, eu executo. Se não, eu fico na posição neutra, aguardando um pouquinho o mercado rolar nessa função volátil. Porque o cenário ele é muito, muito, muito louco, vamos falar assim, né? Porque a gente tem acompanhado um pouco das questões macroeconômicas, e assim, todo dia é uma novidade, todo dia é uma porrada, um dia tá bom, outro dia tá ruim, então assim, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, eu acho que essa lógica aí de fica numa posição neutra e realiza ou vai para frente, eu acho que seria uma boa alternativa. Tá?
E o mais interessante de tudo, assim, que graças a Deus a gente está com condição de fazer isso no momento. Para quem se preparou com caixa e tudo, nós estamos na condição de alongamento de safra bem favorável. Mesmo que a produção de capim, da agora em diante, seja pouco expressiva, vamos falar assim, mas o padrão de verdolência dá a condição que a gente usufrua de outras técnicas, de outros movimentos. Estou vendo aqui que o nosso amigo Lucas Rabelo aqui comentou a resposta aqui da Massa Varejão. E aí? Eu não entendi muito bem. Eu faço a aplicação do nitrogênio na minha pastagem agora e usufruo desse prolongamento? Se você tiver condição, faça, entendeu? Porque assim, nós estamos numa condição de prolongamento de verde, que obedecido todos os fatores principais, a gente vai conseguir uma entrada de safra diferenciada. Então, normalmente, esse mês de abril e mês de maio são preços horríveis de boi. Então, a gente conseguindo superar essa safra com o gado ganhando muito peso, a gente aumenta o faturamento da fazenda, dilui mais os custos fixos, dilui mais esse ágio, dá uma condição de abate bem mais favorável para a gente poder pensar e rodar o segundo semestre. E uma coisa também, Igor, só complementando aí, quando você pega a perspectiva de preço dos próximos 3, 4 meses, ela é uma perspectiva que você não vê igual anteriormente, né? Você vê o mercado descendo, né, nessa época, e depois ele começa a retomar ali julho e agosto e vai embora. Então hoje você pega praticamente até setembro, os preços estão bem lineares. Então, ou seja, provavelmente quem for parar hoje e fazer uma conta de quem não fez a estratégia, tá? E for querer alongar demais isso aí, eu acho que essa conta ela tende a não fechar. Porque como o preço do boi é linear e você vai carregar o custo dele para frente, então pode ser que o seu desempenho que você tenha, depende da condição, ele não seja favorável para pagar aquele lucro e você levar. Então é melhor reserva, realiza a operação e guarda e mantém esse dinheiro em caixa. Eu acredito que muitas oportunidades também com dinheiro no caixa, elas vão começar a aparecer, né? Então, acho que esse contexto aí precisa estar bem lógico aí e bem desenhado, né? Acho que fazer a conta nesse momento é a melhor decisão, é a melhor lógica para você tomar uma decisão, seja no curto prazo. Pelo menos é isso que eu tenho enxergado aqui, olhando um horizonte de 100, 120 dias, tá? O negócio é bem linear e com algumas dúvidas ainda. Ô Lucas, e pensando nessa condição favorável também, eu fui muito questionado essa semana que a gente comentou muito de semi-confinamento. Então, assim, como é que eu faço para saber se há viabilidade ou não? Porque aquele ganho ali não é somente um ganho adicional, é um ganho interinamente da ração, ele é um ganho adicional que parte dele já viria do ganho da época mesmo. Então, o que a gente conseguiu ver com a turma, a gente já tem muito material, cientificamente a gente já está bem embasado por isso, que é a questão seguinte, lógico que isso não é linear, tá, pessoal? Mas quando a gente faz usos mais moderados de ração, estou falando ali de 2, 3 quilos de ração, a conversão em ganho de peso adicional diário, ela vai estar na casa ali de 175 gramas a 150 gramas. À medida que você vai subir nesse consumo, essa taxa de eficiência vai diminuindo. Mas se você fizer quantos quilos de ração você está fornecendo seu animal dia, entendendo que se eu tiver com 1, 2 quilos, eu estou na casa de 175. Se eu tiver com 4, 5, 6 quilos, eu vou cair para 125 gramas de ganho adicional. Se a gente trabalhar dentro desse linear dessa régua, você consegue saber, sim, se o meu gasto diário de ração está compensando esse ganho adicional que esse animal está gerando. Então, é importante a gente fazer a conta, não confundir o ganho adicional com o ganho realmente da época, para poder ver se está fazendo sentido eu empurrar meu boi nesse momento. Assim, foi um assunto muito comentado. O que você vê disso? Você tem feito de uma forma diferente? Como é que você tem feito? Tá. Ô Igor, eu já tive a oportunidade de trabalhar com semi-confinamento em Goiás, ali na região de Jussara, e assim, é uma técnica que me agrada bem, sabe? Eu acho que é uma tecnologia, quando bem utilizada como qualquer outra, e bem formatada, ela vai bem. O que eu vejo muito acontecer na prática é que normalmente, e isso aí acho que vai calhar bem no que você vai falar posteriormente. Eu quero conversar com você sobre planejamento alimentar, que é uma ferramenta nesse contexto que ela precisa ser bem utilizada. É que as pessoas tentam, em um determinado momento, né, como não tem um plano de
crescimento de capim, de massa de forragem, em determinado momento substituir aquilo que o animal comeria, que é a base, que é o capim, e substituir por ração. E o ganho adicional não acontece, né? Então, você vai ter quando você faz essa questão aí, fica muito ruim. Então, o que a gente tem feito em fazendas que querem alongar esse ciclo e, às vezes, realmente, a conta fechou, tem uma estratégia bem definida, eu acho que tem alguns passos aí, alguns parâmetros que precisam ser feitos com bastante lógica e bastante planejamento. Então, assim, normalmente o que a gente tem feito é reservado alguns passos dentro da fazenda que tenham boa qualidade de massa de forragem. E quando eu falo massa de forragem, não é talo, né? É boa qualidade de folha, que eu posso desfrutar de um desempenho animal. A gente tem trabalhado mais ou menos aí, isso vai depender muito da condição da fazenda aí, um suporte de um boi, a gente sempre faz uma conta, um boi por hectare, né, para ficar até fácil para a gente ter esses padrões, lotes reduzidos, o maior lote que eu já trabalhei aí em torno de 80, 90 bois, né, em pasto reduzido, e trabalhando com um limite aí no máximo de 4 quilos, 4,5 kg de ração, um desempenho na casa de 300. Foi assim, as melhores lógicas que eu pude acompanhar em semi-confinamento ao longo de 4, 5 anos, que a gente conseguiu obter resultados bons. Animais entrando aí nesse semi-confinamento acima de 400 quilos. Então, aquele animal, em fazendas que não tem possibilidade de pegar um animal agora, por exemplo, abril, maio, não vou mandar para um boitel, e eu fiz esse planejamento lá atrás de fazer esse semi-confinamento, eu posso estender ele lá à frente, isso é uma boa ferramenta, né? Então, só que para isso eu tenho que me planejar lá atrás, né? Eu tenho que ir lá na seca do ano passado, ver como que vai ser a minha entrada, como que eu vou gozar desse aumento de safra, quais passos eu vou reservar, para que no momento apto eu entre com esses animais bem feitos. E aí, obviamente, envolve manejo, programa sanitário bem feito, distribuição, ração no coxo. Então, todos esses fatores fazem com que a gente tenha feito. Então, isso é o lado bom. E fazendo uma reconsideração do que eu falei do lado ruim, é que muita gente tem essa lógica na cabeça de que a ração, eu vou dar 10 quilos, 15 quilos, e eu vou pegar aquele ganho adicional e vou suprir do que eu não tenho. Às vezes a fazenda nem pasto tem e quer dar 10, 15 quilos para o animal e de fato você não consegue capturar esse ganho e causando até prejuízo. Ô Igor, pensando nessa questão aí do que a gente comentou, um pouco desse alongamento de pasto, de safra, né, para levar os animais a pasto, que aí acho que a gente pode entrar nas perguntas direcionadas aqui com o pessoal. Qual que é a importância, cara, das pessoas não se planejarem somente de caixa, somente a gente falou de compra de milho, fazer conta, e uma coisa que as pessoas fazem pouco, que é o planejamento alimentar, ou seja, é o quanto que eu tenho de comida, a minha base, né, o quanto que eu vou produzir durante aquele período, por quanto tempo eu vou determinar que o animal coma aquela massa de forragem, né? Qual que é a importância dessa ferramenta, cara, para a gente poder, nesse exato momento, tomar uma decisão e como que você tem feito e trabalhado ela e qual que é toda a lógica do planejamento alimentar? Você tocou no ponto que é praticamente a base de tudo, porque sem uma evolução criteriosa do planejamento alimentar, tudo que você programou vira tentativa e erro. Então, essas questões de elaboração de planejamento alimentar, primeira coisa, tem que estar aderente com a estratégia, tá certo? Então, assim, o que é o meu negócio? É compra de bezerro e venda de garrote, é compra de garrote e venda de boi gordo, eu faço o ciclo completo, independente do que você vai se planejar. E respeitar os limites fisiológicos da planta também. É comum a gente estar vendo aí, o pessoal às vezes até faz o planejamento alimentar, mas trabalhando em níveis de risco muito alto, desrespeitando a fisiologia, e uma vez a fisiologia da planta impactada, ela não tem a mesma resposta, assim, não é matemática, não dá para a gente poder responder na mesma velocidade do que a programação. Então, assim, se a gente imaginar que, teoricamente, tudo que uma planta tem de raiz, de folha para cima, ela tem de raiz para baixo, uma vez desrespeitado, então a continuidade, a perenidade desse planejamento alimentar ela não é respeitada.
dependendo das condições de solo que você estiver trabalhando, de mais argila, com um pouco mais de ferro, você vai criando crostas lateríticas que vão diminuindo sua área efetiva. Então, é o principal ponto para a sustentabilidade do negócio, pensando no longo prazo. E é fundamental para o planejamento do ano, porque se você se programa mal, você às vezes até tem a massa, mas você não consegue a massa na qualidade de folhas necessária para poder imprimir aquele ganho de peso que você planejou naquela época. Igual você estava comentando ali agora, eu preciso de alimento com folhas, alimento de qualidade que me proporcionem a fazer gastos adicionais, a fazer prolongamentos de abate, para poder fazer isso de forma viável. E é muito comum a gente ver o pessoal fazendo isso e na hora que vê que errou, quer fazer o uso de ração como nutrição complementar a essa do pasto que está faltando. E assim, como o nosso saudoso João Correia fala, a ração tem dois caminhos, ou ela é alavanca ou ela é muleta. Toda vez que ela é muleta, ela acaba gerando custo para o sistema sem receita adicional. Então, complementar o que está faltando no pasto com ração é muleta. Então, que aquilo ali não é o alimento principal, você não está fazendo por opção, você está fazendo por obrigação. Usar a ração para dar condição de ganhos adicionais em animais já embalados, isso é alavanca. É utilizar de artifícios de nutrição para poder conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro ou então flexibilizar a estratégia em épocas favoráveis. Então, assim, esse ponto que você comentou é super importante e é a base de tudo, realmente, né? Tô vendo que já tem muita pergunta aí, Lucão. Até acho que indo de encontro aqui, a gente volta nas perguntas anteriores aqui, mas acho que foi o Júlio que mandou uma pergunta aqui que vai de encontro com essa que a gente acabou de comentar, né? Onde ele fez uma pergunta aqui, que aí depois a gente volta nas anteriores aí para ninguém ficar sem responder. E quem quiser já ir comentando, porque a gente quis passar os marcos principais e agora a gente, de fato, ir direcionando as perguntas para a gente ter mais interação com o público aqui. Mas só para contextualizar, o Júlio perguntou aqui, eu possuo um pequeno capital de 15 animais que estão pesando em torno de 18 a 19 arrobas. Tem disponibilidade em bom pasto, mas logo esse pasto não será suficiente. Então, ou seja, a oferta de forragem que ele vai ter aí vai ser reduzida, né? E, de fato, isso vai acontecer agora. O mercado em Goiás nos últimos 15 dias desvalorizou o arroba de maneira consistente. Minha estratégia será de levar esses animais até 21 e 22 arroba, usando suplementação para esses animais e tentando colocar o máximo de peso que esses animais, biologicamente falando, têm condições de incorporar. Esperando, evidentemente, uma alta da arroba. Qual a sua crítica e opinião sobre essa estratégia? Eu acho que assim, Júlio, até pegando o gancho do que o Igor falou, eu acho que o fator preço, essa é a minha visão, tá? O fator preço nos próximos dias, ele é pouco decisivo, porque eu não vejo algo no curto prazo, e o mercado está mostrando isso, né? Quem pega a projeção futura aí, tem aí, qualquer lugar você consegue ver a projeção futura até dezembro, vocês vão observar que nos 3, 4 meses, que aí já começa a entrar seca dentro, você vai observar que o preço da arroba não vai fazer diferença. Se eu vender daqui 60 dias, 90 dias, me parece que não está fazendo muito sentido. E eu também não consigo visualizar nesse momento que possa ter uma alta para poder falar assim, justificar essa lógica de você levar esses animais à frente. Então, o que eu faria? Eu faria a conta no seguinte, eu pegaria o preço de hoje do animal que você tem vendido, eu acredito que daqui 60, 90 dias, que deve ser o prazo mais ou menos, você não colocou aqui, que você queira vender esses animais, eu acredito que não mude muito. E o seu fator decisivo seja o seu custo. Então, ou seja, o que você está gastando e o que você está projetando de imprimir de ganho para aquele sistema seu, é possível pagar e sustentar 60, 90 dias? Não é? Beleza, então vamos levar. Não é? Aí eu pensaria, talvez, não sei se esses animais estão acabados ou não, eu pensaria só fazer um acabamento e mandar embora mais cedo. Então, essa é a minha opinião, porque eu não vejo no curto prazo alguma perspectiva que mude muito o cenário. Pode mudar R$1 na arroba aqui, 50 centavos, mas eu não acho que no curto prazo isso aconteça. Ô Lucas, interessante que dessa pergunta aqui também é o contexto, né? Se, por exemplo, a pessoa tem um contexto que ela quer fazer um novo movimento de gado, às vezes realizar esse animal que está com 18, 19 arrobas agora, manter a massa para poder fazer uma boa reposição nesse período, é melhor do que comer todo o estoque de massa, não poder repor na seca e ter que comprar junto com os tubarões na entrada das águas.
Então, assim, dependendo do contexto, pode ir para um lado ou para o outro, né? E nesse sentido da reposição, assim, todo mundo, quem é pecuarista está aí e quem trabalha com fazenda, que todo mundo está aqui, a reposição ainda não caiu na real. Essa é a verdade. A reposição, ela está, assim, o boi cedeu, né? Só que a reposição ainda está a patamares altos. Então, assim, minha visão é que isso tende a dar uma... Sim, vai ter que... Se o boi cair nos próximos dias aí, igual está acontecendo, algumas praças está pagando um pouco mais do físico porque não está tendo oferta, mas assim, se o boi cair, cara, e essa pressão macroeconômica começar a apertar, todo mundo tem que cair na real. A reposição tem que ir junto, porque senão a conta não começa a fechar, né? Por enquanto está num cenário, vamos dizer assim, satisfatório, porque a maioria das fazendas alongou o período de chuvas aí, né? Ou retardou, então, um pouco mais de massa. E aí o cara vai manter até onde ele conseguir. Algum bobo passou ali, pagou 50%, 40% de ágio, ele vai vender, né? Quem não faz conta. Agora não. Eu tenho a opção de aguardar também um pouco, também pode ser uma boa estratégia, porque eu acho que o negócio tem que vir para baixo, porque assim, o negócio não começa a equalizar, né? Então, o cara que é recriador ou vendedor de bezerro que seja, ele está um pouco mais valente porque ele está conseguindo segurar ainda. Mas daqui para frente o cenário muda, né? Então, o negócio, a tendência é dar uma achatada para baixo aí. Ô, Lucas, teve uma pergunta interessante aqui, é o seguinte. Cheguei no final da sua retribuição sobre a reposição. Qual comprar, como faço essa conta de conversão em arroba? Essa conta de conversão em arroba é uma conta fácil da gente fazer e gera muito valor para o cara, às vezes, ele está sem muita informação na mão, mas quer começar um movimento de tomar decisões mais embasadas em conta. Por exemplo, vamos fazer uma análise de um boi de 190, tá certo? E eu estou comprando um gado de 8 arrobas. Um gado de 8 arrobas com 2 arrobas de ágio, teoricamente, você está comprando 10 arrobas de boi. Então, num boi a 190, você está comprando um animal de 8 arrobas a R$ 1.900. Então, essas 2 arrobas de ágio já estão ali na conta. Você sabe que o seu custeio é de R$ 40 cabeça mês. Então, 40 vezes 12, 480, dividido por 190, você tem mais 2,52 arrobas de custeio. Então, a gente lá vai lastreando tudo em arroba. Mais 2 arrobas de ágio, você tem 4,52 arrobas, que é o seu ponto de equilíbrio básico. Então, o que você conseguir ganhar acima das 4,52 arrobas já começa a sobrar. Então, assim, é normal que a gente vai fazer uma conta. A gente acha que está comprando gado barato, mas está pagando ali 2 arrobas e meia, até 3 arrobas de ágio. Quando essa conta passa de 2 arrobas de ágio, 2,5 até 3, é importante a gente prestar bastante atenção, porque o prazo que a gente tem para poder diluir essa conta é apertado. Então, ficar bem atento nessa quantas arrobas eu estou comprando de ágio. E converter o nosso custeio em produção de arrobas para a gente saber. Olha, eu produzo 5 arrobas, estou ganhando 4,5. Você vai ter meia arroba de resultado. Eu estou produzindo 7 arrobas, estou gastando 4 arrobas e meia. Você vai ter 2 arrobas e meia de resultado. Então, é uma continha fácil e pode ajudar muita gente nesse momento de relação de troca aí. Não, perfeito. A gente pode agora se focar nas perguntas, né? Como a gente tinha combinado com o pessoal no início. Então, eu acho que a gente vai dando mais dinâmica ao negócio aqui. Vou aproveitar e colocar esse do fluxo de caixa aqui e aí a gente segue para de cima aqui, tá? Oi. Então, assim, o Tupinambá falou aqui, ó, estou entendendo que o fluxo de caixa é o fator determinante para a venda do boi acabar no momento. Eu acho que, assim, no final do dia, né, tem um lema na gestão aí que as empresas, até eu acho que o Saulo comentou, eu não pude participar da palestra dele inteira, mas com certeza ele deve ter comentado, né, já trabalhei com ele e esse é um lema que a gente conversava muito, que as empresas, elas morrem pelo caixa, né? Então, na concepção, o fluxo de caixa ele é determinante, sim, porque assim, você pode ter oportunidades, né, que o seu caixa esteja, né, sustentável ou não, mas você pode ter oportunidades num contexto onde vai se imperar o não saber o amanhã. E quando isso acontece, quem tem estrategicamente uma estratégia desenhada,
e um caixa que suporte passar por isso, um caixa robusto, ou que possa fazer alguma liquidez rápida de animais que já geraram resultado, eu acho que goza muito de oportunidades nesse momento, porque existem pessoas no meio que não vão suportar. Porque quando a gente pensa no cenário da pecuária, beleza, se eu penso a pecuária, acho que a pecuária ela vai passar bem por esse momento. Vamos sofrer? Vamos. Mas você já pensou no cara que tem a pecuária como hobby, hipoteticamente, por um gosto, mas tem uma empresa de varejo que está passando por um... Né, todo mundo está vendo aí, ninguém está vendendo nada, tudo fechado. Você imagina o que vai acontecer. Eu tenho liquidez, o cara vai aqui dentro, pega e sai fora. Então, assim, por isso que ter essa estratégia do caixa, eu acho que ela é muito importante, porque você pode, né, ter um poder de barganha muito interessante nesse momento. Então, ele, de fato, na minha concepção, ele é o decisivo, sim. Ô Lucas, tem uma pergunta interessante aqui do Gabriel. Boa noite. Quando vocês falaram sobre efeito de substituição do consumo de pasto pelo suplemento, dependendo da forragem, até que nível de inclusão do suplemento vocês têm visto o efeito aditivo no ganho? Ô Gabriel, essa pergunta aqui é muito interessante, ela é bem variável de praça a praça. É uma correlação que você pode fazer o seguinte, a gente sabe que toda a inclusão de concentrado, a gente vai gerar ganhos aditivos. Só que uma conta importante a se fazer é o seguinte, sabendo de uma curva regressiva ali, que começa em 175 gramas e vai acabar em 125, 100 gramas de ganho adicional, pensando que eu vou começar com 2 quilos e vou terminar lá com 7 quilos de ração, você tem que achar o ponto ótimo seguinte, quanto está custando a minha ração na região e se ela está pagando essa faixa desse intervalo. Então, sim, se eu estou com 2 quilos produzindo 175, estou com 7 quilos produzindo 100 gramas de ganho adicional, 75 gramas de ganho adicional, a gente faz o linear e tenta achar esse ponto de inserção. Então, seria um balizador, porque a praça da ração, do milho, aí, ela é muito variável, né? Então, eu faria análise por esse ponto, não por um número travado. Ótimo. Então, uma pergunta aqui do nosso amigo Davidson, deve ser o Davidson Passos, né? Então, ele comenta aqui, ó, na crise ou fora dela, é essencial ter CPV e fluxo de caixa na mão de forma simples e rápida, de fato, né? Nem que seja uma linha lá, o quanto que eu vou receber, né, no mês, o quanto que eu vou gastar, quais são minhas previsões, qual que é o meu saldo em banco, como isso se comporta ao longo do período, né? Ter uma visão de 90, 100 dias, uma visão mais de longo prazo, isso realmente é importante. Observar o mercado, avaliar, deu próximo à margem esperar. Observar o mercado, avaliar, deu próximo da margem esperada, executa, né? Igual o que a gente comentou aqui de alguns pontos. Sabendo que o resultado se divide em 3 partes que se somam no fim, temos compra, que deve ser a compra de gado, a reposição ou de insumos, produção e venda. Em qual delas deve ser o foco nesse momento e por quê? Qual que é a minha visão? Então, assim, se eu partir de uma lógica, né, se eu fosse um gestor de uma fazenda aqui hoje, eu partisse de uma lógica que eu tenho um fluxo de caixa saudável e tenho algumas gorduras para poder passar alguns intempéries, eu faria o seguinte, a produção é algo que eu não focaria tanto nesse momento, por quê? Porque é algo que eu tenho que focar todo dia. Então, não adianta eu chegar agora lá na fazenda, eu começar a rodar pasto, ver que está faltando sal no coxo, que a água está suja, que o lote tem 300 animais, não tem 100, isso não vai adiantar nada. Você já perdeu tudo que você tinha que fazer. Então, eu acredito que a produção, você já tem que estar trabalhando, né, Igor? Acho assim, isso aí é o fator fundamental. A venda, eu acho que você tem que dar um foco para ela, porque é da onde você vai fazer as suas contas para poder ver se você chega em determinada margem que você vai executar ou não. Mas eu acho que a compra, eu acho que ela acaba sendo oportunidade em todos os elos da fazenda. Não só compra de reposição, mas principalmente compra de matéria-prima, que eu possa fazer num cenário onde todo mundo, né, como eu tenho oportunidade, todo mundo está baixando tudo, baixando no sentido assim, não de baixar preço, baixando a guarda, ficando esperando ali o que vai acontecer, né? Mas tem gente que tá com o caixa bufando e pegando oportunidade para poder fazer a fazenda crescer e aí lá na frente, né, ter uma rentabilidade maior. Porque, de fato, a gente vai passar por um período ruim? Vamos.
forma global. Mas depois disso, eu acho que o período de crescimento é maior. Então, a produção é algo que eu não focaria no sentido, porque eu já tenho que ter visto lá atrás, isso já tem que estar rodando muito bem. A venda, eu daria um holofote ali para poder executar alguma coisa, e eu focaria principalmente nas compras, comprar oportunidades, seja gado, que daqui para frente começa a acontecer, se eu tiver disponibilidade dentro da minha estratégia, ou se eu puder fazer outro tipo de estratégia, ou sempre a compra de insumos, negociar maior volume. Então, eu iria por esse lado, porque eu acho que a gente dá um pulo lá na frente que se soma mais durante o resultado total da fazenda. É igual comprar ação, né? Então, assim, hoje o mercado está lá embaixo, então, assim, cenário, você tem poder de barganha, você compra lá embaixo, espera ali o longo prazo para poder dar esse upside aí. Então, mais ou menos a mesma lógica que eu utilizaria. Lucas, só dando uma complementada nessa questão do Davidson aí, eu acho assim, os fatores determinantes para isso tudo, primeiro é caixa, segundo é a margem com que eu estou conseguindo gerar o meu negócio, comida, e pensando assim, que comida ela não precisa ser só comida de pasto, ela pode ser comida guardada também, que tem muitas pessoas que conseguem fazer uma estratégia barata. Tem até um colega nosso aqui, Lucas Pereira, tem feito um trabalho excepcional na região do oeste da Bahia, conseguindo fazer uma comida em quantidade e qualidade guardada, que é a silagem de capins assim, e a relação de troca. São os principais pontos aí que a gente deve ficar bastante atento, que foram os pontos que a gente foi conversando aí durante a apresentação. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver se eu entendi ela bem aqui, do Felipe. Boa noite. Quais fatores são decisivos para que um bezerro comercial tenha um valor mais elevado? Bezerros de 270 arroba e bezerros a 240. Não sei se eu entendi bem aqui não, Lucão, pode até me ajudar aí, mas eu estou entendendo assim, por que o bezerro tem uma arroba mais valorizada do que a bezerra? Fisiologicamente, Felipe, os machos têm ganhado mais, eles ganham mais peso em relação às fêmeas. Então, se você pegar um macho desmamado e uma fêmea desmamada para poder ganhar, recriar e engordar numa mesma condição, você vai ter aí, tranquilamente aí, uns 20% a mais de desempenho nos machos por conta de fisiologia mesmo. E por isso, se você acaba o mercado da fêmea sendo um pouco mais barato para poder compensar uma relação numa possível simulação de recria e engorda, por exemplo. Não sei se foi realmente esse o foco da pergunta, não, mas foi o que eu entendi aqui. Uhum. E eu estou olhando aqui também, assim, vira e mexe, a gente volta no caixa, né? O Tupinambá aqui já foi no olho do mosquito, né? Então, estou entendendo realmente que um dos grandes pontos a serem analisados é o caixa. É o principal. Hoje, a maior parte das empresas no Brasil, no Brasil não, no mundo, as que quebram são função por negligenciar o caixa. Então, foi no olho do mosquito aí, Tupinambá. Tá, o Fábio fez uma pergunta aqui, a gente já comentou de reposição e tal, na alta que teve o boi no final do ano passado, os produtores venderam o que tinha e agora a procura para essa reposição está alta. Seria por essa procura na reposição que o preço está em alta? E qual a tendência de preço de reposição futura? Eu não acredito que o preço... Na verdade, assim, o movimento o boi subiu, é igual ao milho. O milho subiu, os subprodutos que substituem a dieta do milho sobem também, né? Então, o boi acaba sendo o fator que leva todo mundo a subir. Eu não acredito que seja, pelo menos as fazendas que eu tenho acompanhado e com quem eu converso, não sentem que a reposição está alta nesses patamares que está hoje em função disso. O que eu acredito no curto prazo é que isso tende a ceder, porque no milho desse preço, embora tem um ponto de que está pairando no ar, que começou na quarta-feira, ontem na verdade, é que o milho no curto prazo ele deve dar uma recuada, inclusive as bolsas já caíram ontem e hoje. Por quê? Porque várias usinas americanas e já tem relatos de usinas no Brasil que vão parar de fazer etanol de milho. Então, ou seja, você não tem o WDG ou o DDG, então você vai ter mais milho, né, no mercado, oferta e demanda, então a tendência é que esse milho venha para baixo. Então, nesse contexto, o que pode acontecer é que o boi ele vai ser tão pressionado, né, o boi, porque a gente não sabe a perspectiva nem do curto nem do médio prazo,
ele vai ser tão pressionado aí que quem for fazer reposição agora vai fazer a conta com o boi que está ali daqui 60, 90, 100 dias, ou o boi futuro, e vai ver que os ágios estão lá em cima, né? Tem gente falando de ágio de 50%, né, Igor? A gente estava até conversando isso hoje à tarde, que a gente fez um call junto, 40%. Então, assim, começa a ficar meio que inviável. Então, por que isso está tendendo a estender? A galera está com pasto, mantém lá, cara. Se aparecer alguém, ele vende, entendeu? Tem gente que não faz conta, vai lá e compra. Então, eu acredito que isso tende, no curto prazo, a recuar e ele, normalmente, ele anda marginal ali ao boi, tá? Então, se o boi cair, a reposição cai, se o boi sobe, reposição no embalo, por isso que a gente também vê esses preços altos de bezerro. O relógio tem uma influência do ciclo pecuário, abate de fêmeas, mas esse ponto que teve foi mais em relação a isso. Essa é a minha percepção, tá? Tem uma pergunta do Leandro Bretones aqui. Boa noite. Tenho animais pesando em torno de 19 arrobas, a pasto com suplementação de 1 quilo animal dia. Devido às dificuldades de negociação do preço e muitos frigoríficos fora da compra, decidi manter o rebanho por mais 30 a 45 dias. Seria ideal manter essa suplementação ou pelos animais já estarem pesados e acabados, posso alterar para o nitrogenado devido ao preço do milho? Qual seria melhor? Leandro, eu estou entendendo aqui que se esses animais, a opção foi segurar os animais, a gente tem uma condição de engorda favorável, tá? Nós temos uma condição de massa com bastante folha, que proporciona a gente segurar esses animais ganhando peso dia. Obedecendo a lei máxima lá, que todo plano nutricional deve ser crescente, se a gente ainda tiver condição de engorda e a gente está com uma suplementação que relativamente baixa, eu manteria essa suplementação, porque se a gente tirar esse aporte energético agora, nem tanto o aporte energético para o boi, tá, gente? Para a gente manter uma microbiota saudável, conseguindo digerir o capim na mesma taxa de eficiência que ela estaria, tendo essa condição, eu manteria, sim, essa suplementação de 1 quilo dia, para respeitar essa máxima aí que todo plano nutricional deve ser crescente. Porque esse animal ele vai correr o risco de sentir, aí é pior. E se as condições não forem favoráveis, mesmo a gente está no mercado de incerteza, é melhor realizar o negócio e partir para a reposição. E fico feliz por você estar com um boi de 19 arrobas aí para entrar na conta, viu? Ótimo. Mais uma aqui, Igor. Aí a Mariana pediu aqui para a gente responder essa aqui depois e já fazer os agradecimentos. Aí o que tiver de pergunta aí, a gente fica à disposição também, né, via Mariana para poder conversar. O Luiz Felipe mandou aqui. Boa noite, turma. Tem uma avaliação de mercado para preço da arroba e quero a opinião de vocês. Com a retenção de animais gordos a pasto, um empobrecimento da população que essa crise pode causar, tendendo a reduzir o consumo de carne no mercado interno, período de seca chegando, isso não seria o encontro de dois fatores para jogar a arroba para baixo no curto e médio prazo? Acho que respondendo essa primeira pergunta, eu acho que é a soma de dois fatores, porque existe uma recessão econômica e pode ser que tenha um escoamento, né, em direção nesse sentido, mas não é isso que se a gente for pegar o preço aí no curto médio prazo, não é isso talvez que esteja refletindo ainda, tá? É difícil de falar porque na verdade é o seguinte, ninguém sabe nada desse negócio de mercado, porque o negócio fica variando. Então, eu acho que é o encontro de dois fatores que pode, de fato, jogar a arroba para baixo. E depois a alta oferta de boi pelos produtores que estavam retendo boi gordo, jogar no mercado pelo período de seca, chegando a demanda interna diminuindo. Mas aí tem um fator que eu acho que compensa um pouco, e até hoje mesmo eu estava falando com a Lígia, né? A gente estava traçando alguns cenários aqui de um cliente de preço de boi, e nós estávamos falando justamente isso. Qual que é a visão de mercado que ela está trazendo, que a gente trocou de ideia? Teve nesse período aí, principalmente da pandemia na China, teve uma retração, obviamente, de preços de carne, de demanda de exportação do Brasil de carne para a China. Então, o que acontece? Pode ser que isso ocorra, e aí eu não sei se isso é uma dúvida ainda, se isso ocorre em junho, a partir de junho, a partir de julho, que vai pegar um pouquinho do final do primeiro semestre entrando para o segundo, que eles entrem com muita sede ao pote querendo fazer uma estocagem, porque eles estocaram lá no final do ano passado,
né? Eles passaram por esse período, já estão voltando a negociar com o Brasil e tendendo a já levantar. Então, isso pode ser que suporte um pouco, embora a demanda do mercado interno seja maior. Mas eu acho que deu uma contrabalanceada aí. Mas, de fato, são dois fatores que tem que ficar atento. Porque desemprego no Brasil, né? Quem acompanha aí alguns analistas falando de 40 milhões de desempregados, ou seja, 4 vezes mais que o Brasil tem hoje. É uma recessão brutal. Isso impacta e a carne pode ser impactada. E outra questão, se todo mundo estiver represando, né, agora no final todo mundo joga isso aí. Isso eu acho que é menos possível de mexer muito com o mercado. Eu acredito mais na questão da recessão econômica do que propriamente disso aí. Lucão, a Mari nos concedeu a honra aqui de responder a última pergunta aqui do Felipe Botelho, até aquela pergunta aqui dos bezerros. Agora eu entendi, tá, Felipe? Obrigado aí pela segunda pergunta. Assim, ele quer entender por que os bezerros estão nesses patamares de 270 a 300 reais. Felipe, basicamente é o seguinte, o pessoal está com safra alongada, então quem não precisa de caixa está segurando o preço, tentando conseguir algum ganho comercial aí nessas vendas, tá certo? A gente teve um pico de valorização na arroba do boi recentemente, e isso acaba acarretando numa alta de preço da reposição, consequentemente. E assim, a alta chega no sertão, a baixa não chega nunca. Então, todos os reflexos de aumento de preço no boi fica mais sensível. Quando a gente passa para a produção de bezerros, como a gente tem uma elasticidade de tempo maior, esse pessoal fica numa zona de conforto de segurar e conseguir pleitear preços maiores. Lógico que tudo isso tem um limite, mas esse alongamento da safra, esses picos do boi, e além do alto número de matrizes que foram abatidas nos últimos anos, faz com que tenham pessoas no mercado chegando a esses patamares de preço. Então, nada mais do que o tempo para poder ditar se isso aí realmente se mantém, ou se o boi reajusta para cima, ou se o bezerro vai cair nos patamares de relação de troca mais favoráveis. E assim, temos que ir olhando praça a praça, tá certo? Tem praça que a gente tá essa alta no bezerro, tem praça que essa alta é mais no garrote. Então, é bem variada. Eu acho que isso é algo bem pontual que a gente deve ir analisando e fazendo aquela conversão da conta em arroba, para saber se eu posso comprar um animal com margem ou não. Perfeito. Acabaram as perguntas aqui. A Mari entra agora. Pessoal, então... pessoal, a gente está encerrando agora a nossa live. Terça-feira a gente volta com mais O Agro Não Pode Parar, mais transmissão aqui para vocês. Estamos continuando o papo sempre no nosso grupo do Telegram, sempre por e-mail. Vocês podem responder todos os meus e-mails que eu tenho enviado aí com perguntas. A gente tem dado a máxima atenção para vocês aí nesses outros canais, redes sociais também. Lembrando que a Lígia, ela comentou com a gente de uma tabela sobre frigoríficos. Eu acho que o Lucas vai conseguir explicar melhor. E esse documento também foi disponibilizado lá no nosso grupo do Telegram. Os materiais de apoio que estão sendo comentados aqui nas lives, eles estão sendo postados lá para que vocês possam acompanhar. Então, talvez seja legal também entrar, quem ainda não está, a gente já está com um grupo bem grande. Várias notícias também do mundo aí que vão impactar o nosso mercado. Tá bom? Agradeço vocês e até a próxima. Beleza, obrigado, grande abraço, pessoal. Aí.